estou falando para perseguir, eu não estou falando para bater, para não responder, para não estar junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso, nós amamos. Meus irmãos, o pastor André Valadão, após uma ministração falando acerca do orgulho, provando na Bíblia que Deus odeia o orgulho. Talvez até você deve ter visto um trecho dessa pregação. Ele foi duramente criticado por muitos, até mesmo muitos cristãos, falando a respeito desta fala do pastor. Mas o que podemos ver, queridos, é que ele falou apenas a verdade, o que está realmente escrito na palavra do Senhor. Após toda essa enxurrada de crítica e por ter sido bombardeado, perseguido com algumas falas ou críticas de muitos, ele trouxe uma reflexão falando que nunca teve esse sentimento ou nunca pediu para quem matasse alguém. Pelo contrário, veja a seguir na fala dele, que ele fala que ama todos, inclusive os homossexuais. Ele ama todos, mas não é obrigado a aceitar a prática que tal pessoa pratica. Em várias passagens na Bíblia Sagrada, queridos, nós podemos perceber, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que Deus ele diz não fazer acepção de pessoas. E alguns escritores da palavra de Deus dizem que Deus ele não faz acepção de pessoas. O versículo que eu quero citar para você, queridos, está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 11, que diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus, queridos, ele não faz acepção de pessoas, mas é na questão da salvação. Ele salva todos aqueles que querem buscar a Ele, que confessam a Ele e que levam uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém vê a glória de Deus. Então é nesse sentido, amados, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele aceita todos, mas não aceita que todos permaneçam da mesma forma que chegou até a ele. Lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, aqui dá-se a entender, amados, que Jesus, ele aceita todos, ele chama todos, melhor dizendo, como está, da forma que está. Você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado. Ele convida todos a vir até ele. Mas quando a tal pessoa chega até o Senhor Jesus, que faz uma confissão de fé, que decide segui-lo, então, queridos, nós podemos perceber que o Senhor, ele vai trazer alívio, ele vai moldar e mudar aquela pessoa, desde que aquela pessoa aceita essa tal mudança. É dessa forma, queridos, que funciona. É dessa forma que Jesus, ele olha para mim e para você. Nós podemos ver lá em João capítulo 3, versículo de número 16, lá diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, querido, à luz da palavra de Deus, ele ama todos, mas ele não aceita a sua prática, ele não aceita o seu pecado. Ele chama você como você está, mas não aceita os que você permaneça na prática do seu pecado. Então fique, queridos, com esta fala e com esse vídeo, e seja edificado por esta palavra que Deus em Cristo abençoe a vida de todos. Eu estou falando para perseguir, eu não estou falando para bater, para não responder, para não estar junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso, nós amamos. Temos que amar o drogado, amar o alcoólatra, amar o adúltero, do qual muitos de nós fomos um dia. Amar o homossexual, temos que amar. Temos que ter empatia, mas não significa que porque a pessoa é alcoólatra eu vou beber com ela. Que a pessoa é adúltera, eu também vou sair adulterando, porque eu amo, então eu compartilho da promiscuidade que ela vive. Não, eu preciso odiar o pecado, eu preciso odiar a impureza sexual, eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma natural, eu preciso ter nojo.
Eu preciso romper na minha vida, não deixar que isso entre na minha casa, na mente dos meus filhos, das minhas crianças, no meu casamento. Eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. Deus falou: não vai entrar no meu reino quem faz essa prática. É interessante porque é uma defesa onde gera-se, você não tem empatia, você não tem amor. Eu repito, nós amamos. Nós amamos. Nós amamos. Mas nós apontamos o caminho que é Jesus. Porque o nosso amor, por maior que seja, é nada diante do amor de Jesus.